Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é escrita para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Quando você ganha mais, mas se sente mais vazio. Você já pensou: quando eu ganhar mais dinheiro, finalmente terei paz. Mas qual é a verdade? Quanto mais você ganha, mais parece preso a um ciclo que nunca termina. Cada trimestre se torna uma corrida implacável. Cada decisão financeira é um dilema: ganhar mais ou fazer o que é certo. A cada movimentação de dinheiro, uma pergunta silenciosa ecoa no coração: o que estou construindo de fato, um império passageiro ou um legado duradouro? Você não está com falta de dinheiro. Você está com falta de significado. Você não está sem oportunidades. Você está sem um mapa financeiro enraizado em valores eternos. Lâmpada à solução. Invista como um mordomo, não como um predador. Essa mensagem não promete riqueza rápida. Ela te conduz a um investimento sábio, ético, visionário e com valor eterno. Você aprenderá a semear capital, ao invés de explorar recursos. Guiar o fluxo financeiro, em vez de correr atrás do mercado. Alinhar suas finanças ao reino, ao invés de se prender a cadeias egoístas. Porque quando você sabe por que está investindo, o dinheiro deixa de te controlar. Você está pronto para sair do giro vazio e entrar em uma jornada de investimento com propósito? A origem da riqueza. Voltando à verdadeira soberania de Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8, versículo 18. A riqueza é uma ferramenta, não o objetivo. No século XXI, onde finanças digitais, inteligência artificial e negociações relâmpago dominam o cenário, uma verdade permanece imutável: a riqueza ainda vem de Deus. Cada lucro, cada contrato, cada índice de crescimento, em sua essência, nasce de algo além do esforço ou da inteligência humana, poder enviado dos céus. A Bíblia não condena a riqueza, mas adverte fortemente contra esquecer a fonte dela. Em Deuteronômio 8, Moisés, o líder que não entrou na terra prometida, mas deixou um testamento espiritual, advertiu Israel sobre a maior tentação pós-sucesso: esquecer aquele que tornou o sucesso possível. Explorando a fundação, coach, o dom divino de criar riquezas. A palavra hebraica para força, em Deuteronômio 8, versículo 18 é coach. Ela significa mais que força física, é uma combinação sagrada de sabedoria estratégica para discernir tendências do mercado, capacidade criativa para gerar valor, tomada de decisão analítica e afiada, sensibilidade espiritual e discernimento, direção do Espírito Santo no tempo certo. Coach não pode ser replicado por IA, nem aprendido em um MBA. É um dom divino, dado àqueles que se humilham e reconhecem: sou apenas um mordomo, Deus é o dono. Um alerta histórico: o perigo do orgulho financeiro. Moisés advertiu: quando tiveres comido e estiveres satisfeito, quando construíres boas casas e a tua riqueza aumentar, não digas no teu coração: minha força e o poder das minhas mãos me produziram esta riqueza. Deuteronômio 8, versículos 12 a 17. No mundo de hoje, esse aviso ainda ecoa: aumento de receita não é sinal automático de bênção. Tecnologia financeira não substitui dependência de Deus. A melhor estratégia se torna inútil se for cortada da soberania divina. As finanças modernas dizem: sou mestre do meu destino. As Escrituras dizem o contrário. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, versículo 36. Testemunhos de riqueza com propósito. S. Truett Cathy, fundador do Chic Fil-A. Mesmo perdendo bilhões anualmente por fechar aos domingos, o Chic Fil-A prospera, provando que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele supre o restante. John C. Maxwell, líder de influência global. Maxwell não apenas ensinou sobre liderança e sucesso, ele ensinou como investir influência, formar sucessores e construir valor eterno. Não apenas lucros temporários. O propósito da riqueza: construir o reino, não prisões do ego. Para confirmar a aliança que jurou aos teus pais. Deuteronômio 8, versículo 18. Introdução.
lucro, prova ou prisão. Daniel, um jovem investidor de Nova York, viu sua conta de ações crescer 10 vezes em 3 anos. Mas quando a crise financeira de 2008 chegou, tudo desmoronou em poucos meses. Não apenas o dinheiro, mas também seu orgulho, sua ilusão de controle, e a falsa crença de que o lucro era o destino final. Em seu momento mais escuro, um versículo de Deuteronômio 8, versículo 18 reacendeu a chama, para confirmar a aliança que jurou. Foi ali que ele entendeu: riqueza não serve para inflar o ego, mas para demonstrar a fidelidade de Deus. Cada dólar ganho não é para edificar glória pessoal, mas para avançar o reino. E desvendando a expressão, para confirmar a sua aliança, riqueza como comprovante sagrado. Na Escritura, a aliança nunca é abstrata, ela vem com ação concreta. Quando Deus dá riquezas, Ele não está apenas distribuindo bênçãos financeiras, Ele está comissionando uma missão: confirmar, tornar visível, a sua aliança de redenção. Bondade e misericórdia na terra. Riqueza é uma ferramenta, o mordomo é o executor, o reino é o objetivo. Se o lucro serve apenas para o conforto pessoal, ele se transforma em uma corrente invisível, aprisionando a alma na masmorra do egoísmo. Mas quando o lucro é entregue, investido em escolas para crianças carentes, treinamento de empreendedores em nações em desenvolvimento, bolsas de estudo bíblicas para líderes do futuro, ele se torna uma chave que abre as portas do céu no coração da comunidade. E testemunhos, pessoas que transformaram riqueza em rios do reino. Marca de verificação: David Green, fundador da Hobby Lobby. Ele alcançou um sucesso financeiro extraordinário, mas não o reteve para si. Centenas de milhões de dólares foram destinados à impressão de Bíblias, ao financiamento de um museu da palavra, e ao apoio a orfanatos ao redor do mundo. Eu não invisto em bolsas de valores, eu invisto na eternidade. Meu retorno é medido em vidas transformadas. Os passos para investidores cristãos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, versículo 1. No mundo dos investimentos, onde o sucesso é medido por percentuais de crescimento trimestral, a Bíblia oferece um princípio diferente e inabalável. Você não é o dono, você é um mordomo. O investidor cristão não é chamado para conquistar o mercado, mas para administrar fielmente os recursos de Deus com sabedoria, integridade e visão de reino. 5 princípios para investidores cristãos. Liderança financeira à luz do reino. Nas rodas de finanças de hoje, a pergunta comum é: devo comprar ou vender? Mas o investidor cristão deve, primeiro, perguntar: estou agindo como mordomo ou como dono? Seus bens não são seus. O mercado não é seu parque de diversões. Você foi chamado para administrar, não possuir, semear no reino, não acumular para o próprio império. Aqui estão 5 princípios inabaláveis para conduzir suas finanças no caminho de Cristo. 1. Reconheça a soberania de Deus: sou apenas um mordomo. Salmo 24, versículo 1 não é apenas poesia, é uma declaração teológica. Tudo pertence a Deus: sua conta bancária, seus imóveis, suas ações, suas ideias de negócio e até mesmo seu acesso ao mercado. Você não possui, você foi comissionado. Esse pensamento muda a forma como você investe. Você não busca o retorno máximo, mas a vontade divina. Você não investe para controlar, mas para servir. Você não otimiza para si mesmo, mas aloca para um propósito sagrado. 2. Propósito antes do lucro. Não o que eu quero, mas o que Deus quer através de mim. Consultorias de investimento costumam começar com: qual é a taxa de retorno que você busca? Mas o investidor do reino começa com: no que Deus quer que eu invista para confirmar sua aliança? O lucro não é o objetivo, é o resultado secundário da obediência. Você não investe para enriquecer, você investe para demonstrar ao mundo a fidelidade de Deus. 3. Tenha paciência como um semeador, sem atalhos. Apenas sementes. O mundo dos negócios modernos idolatra a velocidade, o flipping e o trading agressivo. Mas Deus trabalha por estações, não por segundos. Um mordomo fiel entende:
A riqueza adquirida com pressa diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Provérbios 13, versículo 11. Investimento do reino é de longo prazo, estratégico, e fiel mesmo nas estações silenciosas. Nem todo lucro é bênção, e nem todo atraso é fracasso. Você semeia no que tem valor eterno, não apenas retorno imediato. 4. Meça pelo impacto, não apenas por números. Um relatório financeiro pode dizer: crescemos 20%, mas o investidor cristão pergunta: o que esses 20% significam para o reino? O negócio elevou a dignidade humana? Serviu à comunidade ou explorou a mão de obra? Criou empregos sustentáveis ou apenas lucros temporários? Deus não se impressiona com múltiplos de lucro, perratio, ele busca o retorno eterno, ROI eterno. Cada investimento que você faz deve contar uma história maior, a história da graça. 5. Integre a oração na sua estratégia financeira. Nenhum conselheiro financeiro supera o Espírito Santo. O investidor cristão não decide apenas por dados, mas por discernimento espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 127, versículo 1. Antes de cada investimento, ore. Antes de cada negócio, busque a direção de Deus. Quando Ele disser vá, avance com coragem. Quando Ele estiver em silêncio, espere com fidelidade. É na espera que sua fé se torna o retorno mais valioso. Um recomeço financeiro à maneira do reino. Se hoje você revisar sua carteira de investimentos e encontrar alguns investimentos sem missão eterna, alguns negócios movidos pelo ego, algumas decisões sem oração, então hoje é o momento de reenquadrar sua identidade. De dono seta apontando para a direita para mordomo. Caminhe devagar, com sabedoria, por esses 5 passos, não com pressa, mas com frutos duradouros. Porque aquele que te chamou é fiel, e você investe para refletir quem ele é. Você não foi chamado para ter sucesso como o mundo. Você foi chamado para ser fiel como o filho. John C. Maxwell. O lucro deve caminhar com a verdade, a estratégia de investimento do reino. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, versículo 1. 1. O lucro deve ser construído sobre a fundação da verdade. Não importa o quão alto seja o retorno, se um investimento é construído sobre exploração humana, manipulação de dados ou destruição ambiental, ele é abominável aos olhos de Deus. O investidor cristão não pergunta apenas quanto lucro isso dá, mas também como esse lucro é gerado, e com qual propósito. Um portfólio sagrado evita setores que lucram com a dor, como jogos de azar, pornografia, agiotagem e exploração ambiental predatória. Em vez disso, ele prioriza negócios que criam valor real, promovem justiça, preservam a dignidade humana e refletem a misericórdia de Deus. 2. Fluxo de caixa em oração, libertando o coração da ganância. John Wesley, o líder espiritual mais influente do século XVIII, resumiu a ética financeira cristã em 3 linhas. Ganhe o máximo que puder. Economize o máximo que puder. Doe o máximo que puder. O fluxo de caixa nunca é neutro. Ele se torna ou um canal de bênção, ou um esgoto de ganância. Sem disciplina espiritual, é fácil cair no ciclo interminável de acumulação e ostentação. A solução bíblica não é a pobreza, é ancorar o coração no eterno por meio do dízimo e da generosidade. O dízimo declara: eu não sou o dono. A generosidade prova: eu não sou escravo do dinheiro. Transforme suas finanças em orações vivas. Cada transferência, ore. Cada decisão de compra, consulte o Senhor. É assim que o dinheiro se torna adoração, não apenas transação. 3. Compreendendo o tempo do reino. Investir além de cada trimestre. O Wall Street pensa em trimestres. O reino pensa em gerações. Deus não mede o tempo por relatórios fiscais, mas por descendência, famílias e legado eterno. Você não pode dizer que investe para Deus se pensa apenas no curto prazo. Adote o princípio da visão de longo prazo, long termism. Desenhe seu portfólio com uma visão de 10 a 30 anos. Meça o sucesso não apenas por relatórios financeiros, mas pelo impacto espiritual, cultural e social.
Invista como se seus filhos e netos fossem administrar o que você planta hoje, pois Deus abençoa até 1000 gerações dos que o amam. Deuteronômio 7, versículo 9. Investimento no reino. A estratégia dos mordomos, não dos donos. De Deuteronômio 8, versículo 18. Do conceito de coach, o poder divino para gerar riquezas, a teologia da mordomia sobre a propriedade. Aprendemos uma verdade fundamental. Investir não é apenas uma prática financeira, é um ato espiritual. O dinheiro nunca é neutro. Cada real investido carrega uma história, ou de interesse próprio, ou de propósito eterno. Conceitos-chave do reino. Coach, poder divino para criar valor. Mordomia, identidade verdadeira de quem administra recursos. Aliança, propósito eterno por trás de cada fluxo financeiro. Oração, ponto de partida de toda decisão sábia. Long-termism, pensar em gerações, não em trimestres. Perguntas para o investidor do reino. Meu portfólio reflete valores do reino? De onde vem meu lucro, e como ele é gerado? Quem se beneficia com a riqueza que produzo, só eu, ou a comunidade? Estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ou apenas por análise de dados? Se Deus auditasse meu portfólio hoje, ele encontraria fidelidade ou egoísmo? Estratégias práticas para negócios e finanças alinhados ao reino. No alvo 1, crie um manifesto de impacto financeiro. Em vez de visar apenas crescimento de lucro, desenvolva um documento estratégico que responda: propósito de valor. Que transformação social meu negócio busca gerar? Limites éticos. Em quais setores eu não investirei? Com que tipos de empresas não me associarei? Visão de legado. Que tipo de impacto desejo deixar nos próximos 10 a 30 anos? Resultado: clareza estratégica, confiança reforçada entre equipe, investidores e clientes. Gráfico de barras 2. Reestruture seu portfólio com o modelo ESG+V. Meio ambiente, social, governança mais valores. O ESG já é o padrão global, mas você pode ir além ao adicionar o V de valores, pessoais ou organizacionais. Avalie seu portfólio com base em transparência, sustentabilidade e direitos humanos. Elimine setores que conflitem com princípios morais ou espirituais. Priorize investimentos em educação, impacto social, tecnologia verde e startups éticas. Impacto, redução de riscos éticos. Fortalecimento da reputação e conexão mais profunda com investidores da geração Z e Millennials. Pasta 3. Estabeleça um fundo interno de impacto. Separe uma porcentagem fixa dos lucros, ex. 2 a 5%, para bolsas de estudo internas, apoio a colaboradores em dificuldade, contribuições à comunidade local, iniciativas de educação, capacitação e empreendedorismo. Resultado: engajamento mais alto da equipe. Marca com propósito e impacto social sustentável. Homem na posição de Lotus 4. Pratique uma estratégia de capital lento, slow capital, num mercado que valoriza velocidade. Decida liderar com reflexão e direção espiritual. Adie decisões para discernimento orante. Realize retiros financeiros trimestrais, para revisar e alinhar a missão. Avalie não apenas lucros, mas o efeito em cadeia a longo prazo do seu capital. Resultado: menos investimentos, porém mais significativos, menor risco ético, retorno duradouro. Família Homem, Mulher e Menina 5. Comunique finanças com histórias e valores. Não deixe que seus relatórios sejam apenas números. Ao invés disso, conte histórias reais de quem foi impactado por seus resultados. Inclua valores fundamentais em apresentações para investidores. Use storytelling para mostrar o que o dinheiro está transformando, não só quanto está gerando. Impacto, mobiliza ações, inspira lealdade e forma uma cultura financeira com propósito. Conclusão: o dinheiro é um rio, a pergunta é: para onde você está dirigindo o fluxo? Num mundo globalizado e instável, o lucro por si só já não é suficiente. As marcas mais respeitadas são aquelas com coragem moral, que sabem como combinar ética, eficácia e visão de longo prazo. Construir portfólios guiados por propósito. Liderar o capital como uma narrativa com significado.
Megafone, um chamado aos investidores do reino. Você foi chamado para mais do que ganhar dinheiro. Você foi chamado para semear impacto eterno. Seu dinheiro não tem apenas poder de compra. Ele tem poder de redenção. Não perca a chance de transformar riqueza temporária em tesouros eternos. Quando você investe do jeito de Deus, você colhe não apenas na terra, mas também na alma. John C. Maxwell. Mãos juntas, obrigado por acompanhar o Negócio de Fé de 7 dias. Cada seguidor aqui não é um número, é uma marca de fé. Uma centelha de transformação e uma jornada compartilhada em direção a um valor duradouro. Continue conosco, onde histórias, fé e estratégia se unem para inspirar ação. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.